Olá, eu sou Nuno Viegas. No Fumaça passamos bastante tempo a discutir a música de B Fachada. Há um verso em particular que o Bernardo Afonso destaca sempre que surge o tema e porque me fui apaixonando. A alma amiga que deixa os camaradas nas suas vidas tacanhas, a alma feia de um jovem reacionário, uma pessoa conhecida estava mal e de repente desaparece. Sinceramente, ninguém está livre de se silenciarem os seus prognósticos. É um ataque esmagador à cultura da fama, à endeusação do ator político, à destruição do potencial individual e coletivo. Ou pelo menos é assim que eu o leio. Surge na canção Prognósticos, a penúltima do álbum Rapazes e Raposas, lançado por B Fachada em 2020, 3 anos depois de ter dado uma entrevista ao Fumaça sobre música de intervenção, antifascismo e cantores revolucionários. Republicamos hoje essa conversa com eleições no horizonte, uma crise económica à porta e a sociedade dividida na interpretação do que significa a democracia 48 anos depois do 25 de abril de 1974. Fica com essa entrevista, lançada originalmente a 12 de janeiro de 2017. Bem-vindos e bem-vindas ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E hoje temos como convidado o B Fachada, cantor, músico e escritor de canções. Lançou mais de 10 álbuns e EPs nos últimos 10 anos, entre eles Um Fim de Semana no Pônei Dourado, B Fachada, À Festa na Moradia, B Fachada é para Meninos, Deus, Pátria e Família, Crioulo e O Fim. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. José Mário Branco, na canção FMI, escrita em 1979, um ano depois da primeira de já 3 intervenções do Fundo Monetário Internacional em Portugal, diz o seguinte: tu vais conversando, que ao menos agora pode-se falar, ou já não se pode. Ou já começaste a fazer a tua revisãozinha constitucional, tamanho familiar, hein? Estás desiludido com as promessas de Abril, não é? As conquistas de Abril. Eram só paleio e a partir do momento em que te começaram a tirar e tu ficaste quietinho. Não é, filho? E tu fizeste como o avestruz, enfiaste a cabeça na areia, não é nada comigo, não é? E os da frente que se lixem. E é por isso que a tua solução é não ver, é não ouvir, é não querer ver, é não querer entender nada. Precisas de paz de consciência, não andas aqui a brincar, não é, filho? Precisas de ter razão, precisas de atirar as culpas para cima de alguém e atiras as culpas para os da frente. Para os do 25 de Abril, para os do 28 de Setembro, para os do 11 de Março, para os do 25 de Novembro, para os do... Que dia é hoje? Isto em 2017 continua atual? Mais ou menos. Eu acho que já na altura não era super atual, ou seja, foi a altura em que o Zé Mário lá chegou, sim. Mas o Zeca está desiludido com a Revolução em 75, não é? Porquê? Não precisou de esperar. Porque a Revolução deveria ter sido uma revolução cultural. E toda a gente, como agora, em 2017, né, a revolução na Europa precisaria de ser uma revolução cultural. E a Europa continua à espera de se renovar economicamente, né, e continua centrada a Europa continua a ser um pacto económico e não um pacto cultural, não é? E o Zeca em 75, pronto, na altura da Revolução dizia isso, não é? Que a Revolução não era ele poder ir tocar a mais sítios, não é? Porque ele não era o perseguido. A Revolução era se ele fosse aos sítios e nesses sítios houvesse música para ele ouvir. E aí é que está, pronto, aí é que está a revolução que falhou, não é? Para mim a revolução que falhou, mais do que a revolução política ou mais do que a revolução económica, não é? A que falha é a revolução cultural, é a descentralização da cultura, Tu achas que o povo é sereno, como disse o Pinheiro de Azevedo? Acho que sim, acho que sim, talvez. É fácil viver, não é? Principalmente aqui no sul da Europa, não é? Em Portugal. É fácil viver e é fácil sobreviver. José Mário Branco disse à Blitz em 2011: acho que os problemas dos jovens hoje são menos dramáticos, menos em carne viva do que eram no nosso tempo. Quando eu tinha a idade que eles têm agora, percebi que os jovens eram obrigados a tomar decisões gravíssimas todos os dias. É porque os problemas hoje são menos democráticos? Ou dramáticos, desculpa? Não sei. Talvez, não sei.
são problemas diferentes. Nós vivemos muito focados muito obcecados com o passado, não é? E se calhar quando o Zé Mário era novo viviam obcecados com o futuro. Mas quer dizer, mas a verdade é que aquilo que nós herdamos é muito pouco com que trabalhar, não é? É isso, herdamos uma revolução cultural falhada, não é? Uma cultura subjugada às culturas dominantes, não é? Às culturas que geram muito dinheiro e a partir do momento em que o dinheiro toma conta de tudo, vivemos aqui assim assim meio que entalados, não é? Porque por um lado, não se pode liberalizar o mercado a 100%, mas por outro lado também ninguém quer controlar, não é? Porque controlado era de antes. Então vivemos aqui assim entalados. E tu achas que esse desinteresse da generalidade da população pela política faz com que haja menos música de intervenção hoje em dia? Não, a música de intervenção acabou em todo o mundo naquela altura. Não. Achas que não existe hoje música de intervenção? Não existe, não da mesma maneira, felizmente, porque a música de intervenção dos anos 70, a seguir ao Zeca, rapidamente se transforma numa música moralista, não é? Em que os cantores e os escritores de canções iam fazendo as perguntas para as quais já sabiam as respostas, não é? Lançavam os foguetes, apanhavam as canas, punham o dedo no ar e cantava-se a mensagem, não é? Cantava-se para ensinar a malta, não é? Para esclarecer a malta. E isso é precisamente a razão pela qual a Revolução Cultural falhou, não é? Porque não, a cultura rapidamente atingiu um tom moralista e a partir desse momento está tudo estragado, não é? Não há espaço para quem não siga a moral, não tem espaço para... Não achas que faz falta a música de intervenção, então? Se é que não existe? É isso e tu, Zeca, outra vez. Eu acho que a música serve para intervir musicalmente e para intervir politicamente serve a política. A partir do momento em que a política falha a intervir politicamente, há que alterar a política, não é alterar a música. Alterar a música é só mandar mais areia para os olhos, não é? Tem que se fazer, sei lá, proibir a política. Proibir as carreiras, não é? Proibir o carreirismo, por exemplo. Tu escreveste na canção Deus, Pátria, Família: Portugal está para acabar, é deixar o cabrão morrer, sem a pátria para cantar, sobra o mundo para viver. Chegam flores do estrangeiro, já escolhemos o coveiro, para mim é para queimar, mas não quero exagerar. Isto foi escrito porque os momentos eram maus demais para isto não ser escrito? Sim, também, talvez. Sim, também. Isto foi escrito em 2011, no ano em que pela terceira vez o FMI veio. Sim, e foi. Portanto, eu entrei em estúdio na quinta, as eleições foram domingo e o disco saiu na segunda. Foi assim. A música saiu na segunda. Mas a verdade é que isso também... Portanto, a música intervém musicalmente, ou seja, aí a música faz um comentário também à música de intervenção e ao seu suposto papel em esclarecer a malta. A malta que aparentemente não ficou esclarecida, não é? Porque a malta não ficou esclarecida e é estranho como essa música que ao início parecia que se ia multiplicar, não é? Em muitas músicas diferentes, de repente torna-se moralista e fecha-se sobre si mesma, e quando acaba tudo, não é? É como se fosse... Não deixaram a herança, não é? Não existe descendência, não é? Não é como no Brasil, em que as gerações são sempre maiores. Cada geração tem sempre o dobro da anterior. Independentemente de ser um intervencionista
engajado como o Chico, ou a seguir um Caetano, que é um gajo emocional e que faz uma intervenção muito mais cultural do que política, não é? Que está muito mais preocupado nas questões da cultura e da gênese da cultura, a origem do Brasil e da música brasileira, e vem o tropicalismo, né? E as questões, cada um tem cada um tem os seus interesses, e no entanto não deixam de passar de uns para os outros. Acaba por ninguém atinge esse tom moralista de fim do caminho, de eu já aprendi tudo, agora vou-vos ensinar, e depois está tudo ensinado. Pronto, está feito. Na definição de música de intervenção da Direção-Geral de Informação de 1972, que fazia parte da DGS, sucessora da PIDE, é aquela que ridiculariza e ameaça o poder constituído e os seus agentes, aconselha a recusa da guerra colonial, contém ideias que se direcionam contra o princípio do isolamento internacional e da nação colonial, contém expressões da linguagem popular destinadas a chocar o público, exalta o comportamento contestatário, incita os cidadãos a impedir a perseguição política, contém interpretações incómodas de factos da vida nacional, divulga e comenta factos apagados pelo sistema de controle e de informação do regime. É isto a música de intervenção? Sim, quer dizer, isso é uma lista bastante antiquada, não é? Nós temos que deixar de viver concentrados no século XX, não é? Porque o século XX é que foi o século das grandes verdades e pronto, que afinal não eram, não é? E das grandes uniões, não é? Das grandes... e nós na verdade estamos a herdar todas as fragilidades que sobram disso, não é? Ainda há pouco tempo há umas eleições na América, não é? E de repente toda a gente está chocada porque ganha o gajo errado na América, mas alguém se preocupou com o gajo que ganhou na Rússia, com o gajo que ganhou na China, com o gajo que ganhou na Índia, com os gajos que ganham em África. Quer dizer, talvez a diferença seja que de repente te apercebes da fragilidade de toda a tua perspectiva eurocêntrica, não é? E anglo-saxónico-cêntrica do mundo, não é? E de termos separado o mundo em Ocidente e Oriente, não é? Em que nós, os ocidentais, somos todos tão diferentes uns dos outros, e no Oriente é tudo a mesma coisa, desde Marrocos até ao Japão, cabe tudo dentro do mesmo saco. E pronto, e continuam-se estas coisas sempre todas por resolver, e nós é que herdamos. Nos anos 90 tinha sido o fim do racismo, não é? Nos anos 90 tinham-nos dito que o racismo tinha acabado, não é? Agora herdas todas as consequências disso, não é? Pronto, por isso é que talvez nesse aspecto o Zé Mário esteja certo, no sentido em que se calhar os jovens de hoje também deviam começar a pensar mais no futuro e menos no passado, não é? Menos no vintage e no retro, e começarmos a imaginar que o mundo, pronto, que se calhar daqui a 100 anos ainda vai haver, daqui a 200 anos ainda vai haver mundo, 300 anos, 500 anos ainda vai haver mundo, se calhar daqui a 3.000 anos ainda há pessoas, 4.000 anos, 10.000 anos ainda há pessoas, não é? E pronto, e aí temos que começar a ganhar consciência da nossa dimensão e da nossa pequenez, para não cairmos nos mesmos erros que foi o século passado, não é? O século da consciência histórica, não é? Em que afinal essa consciência histórica não deu em nada, não é? Só deu nos grandes falhanços, não é? Todas as grandes verdades deram em grandes falhanços, pronto. E em grandes filhos da puta, acima de tudo, não é? Por trás de uma grande verdade havia sempre um grande filho da puta, e isso é uma coisa que nós fomos descobrindo aos poucos, não é?
E achas Pronto, e se calhar agora temos que levar de repente, não é? Com as redes sociais, cada um passa a ser dono de uma grande verdade também. E talvez isso tenha que rebentar, não é? Talvez tenha que rebentar por cima, não é? Como o outro como tinha um amigo que só fumava cigarros americanos, que era para eles se queimarem mais depressa. Pá. Há que inchar a galinha até ela rebentar. Se calhar essa questão das grandes verdades é assim, agora que passou para a mão de cada um, não é? Antes estava na mão dos poderosos, não é? Agora está na mão de toda a gente, cada um tem a sua grande verdade. E se calhar quando isto começar mesmo tudo a rebentar e essas verdades começarem todas a falhar, talvez aí se consiga. Também, na verdade, foi mais ou menos por esta altura que o século XX começou, não é? Foi mais ou menos por 1917, 1918 e tal. Pronto. Talvez. Tu achas que a vitória de Donald Trump também mostra que em terra de amadores basta ter algum paleio, como tu escreveste no Deus, Pátria e Família? Não é. Acho que é a vitória que não sei se o mundo merece, mas pelo menos a América merece, de certeza. Num país onde não se pode estudar, não é? Onde não se tem direito à saúde, não é? Onde não se tem direito a uma reforma, onde não se tem direito a férias, onde não se tem direito a maternidade, a paternidade. Claro que quem elege o presidente vão ser os iletrados, não é? E claro que a reação do resto do país assim que a eleição acaba é questionar o colégio eleitoral, para que possam ser só as duas costas a decidir, para tirarem em definitivo a voz ao interior, em vez de se resolver, não é? Em vez de se resolver aquele problema de o dinheiro ser considerado liberdade de expressão num país no século XXI, não é? Que na verdade parece que ainda vivem na Idade Média em muitas coisas, não é? São um país muito atrasado, não é? Do ponto de vista psicológico. Mas mesmo em comparação com as regiões do mundo que eles consideram atrasadas, não é? Mas isso nunca é posto em causa, não é? Porque também as novas ideias nós importamos-las também da América, não é? Portanto, se não são postas em causa lá dentro, também não somos nós que vamos pôr em causa essa maneira de se comprar uma eleição, não é? Só porque podes gastar o dinheiro que quiseres, não é? Só porque podes, não é? Como é que não podes? Onde é que está a linha, não é? Nós aqui na Europa achamos que há uma linha, mas essa linha é invisível, não é? Como vimos há pouco tempo uma ex-ministra das Finanças, não é? Ir trabalhar para um emprego duvidoso e afirmar na televisão, eu via dizer que era muito natural que ela, a única coisa que tinha acontecido era que eles tinham visto o currículo dela e no currículo dela dizia que ela tinha sido ministra das Finanças do país, era só isso. Ora, uma pessoa pôr no currículo que ocupou um cargo político é tráfico de influências, não é? Não é preciso ser um gênio para se saber que uma pessoa, depois de ter um cargo político, esses 4 anos têm que ser apagados da vida dessa pessoa, não é? Não pode ser currículo, não é? Não podes passar 4 anos a preparar os outros 4 e depois a preparar os outros 4 e fazer disso uma carreira. Todo esse processo podia ser questionado, mas as pessoas que o deviam questionar são eles próprios, porque fazem regras para si próprios, não é? E tu achas que em Portugal vivemos numa terra de amadores? Sim, vivemos e cada vez mais, porque e a nossa geração é a cara disso, não é? Porque qualquer país que esteja acima de nós no escalão económico consegue importar toda a mão de obra qualificada com muita facilidade, não é? Muito mais fácil é muito mais barato do que formar as pessoas, não é?
importá-las dos países pobres. O chamado Ocidente sempre fez isso com o chamado Oriente, né? Importar as pessoas mais qualificadas, a mão de obra mais qualificada, os doutorados, os mestrados, os doutorados. Na Europa dentro da Europa acontece a mesma coisa. De Portugal, o que nós tínhamos já eram instituições bastante amadoras, quer universidades que foram preenchidas durante os anos 80, numa altura em que a oferta, não é, docente era muito reduzida, e portanto os quadros ficaram preenchidos por pessoas que não estão acima da média das pessoas que se têm vindo a formar desde então, não é? Mas isso só tem tendência a piorar, não é? Só tem tendência a piorar com o desequilíbrio que existe, não é? Que as pessoas vão para onde cada um vai para onde vive melhor, não é? E a verdade é que em Portugal só se vive melhor se fores músico. É a única coisa. Que é melhor estar em Portugal do que noutro sítio da Europa. Tu achas que vivemos numa democracia? Sim, seja lá o que isso signifique, não é? Porque a fronteira é muito abstrata, não é? E a nossa democracia está construída de fora para dentro do poder geral, não é? Do Marcelo, não é? Para a malta, e não da malta para o Marcelo, não é? Não está feito. Aliás, o nosso poder local até é o mais frágil, não é? Do ponto de vista moral. As nossas juntas de freguesia e as nossas câmaras municipais são muito frágeis, não é? E a nossa democracia está toda construída, mesmo a maneira como os trabalhadores se juntam, não é? Que se juntam sempre em sindicatos nacionais, não é? Nunca se juntam, sei lá, os trabalhadores da mesma cidade, não é? Nunca são os professores com os polícias, com os bombeiros, com os taxistas da mesma cidade. São sempre os professores do país, e depois os polícias do país, e depois os bombeiros do país. E o país é abstrato, não é? O país não é... a fronteira não está lá, não é? Mas sim, quer dizer, as pessoas votam, não é? Em princípio, a contagem dos votos é segura, e é isso. Pronto, em princípio, para já, sim. Enquanto não for obrigatório votar. Estavas a dizer que o país é abstrato. Qual é que é a tua relação com a pátria? Que falas no Deus, Pátria e Família, por exemplo? A nossa relação é isso. A relação com a pátria é muito abstrata. Nesse aspecto ainda vivemos a ideia do Estado Novo, do país, claro. Vivemos. Mas o que é que para ti é a pátria? Ainda lemos o Camões, ainda lemos os Lusíadas como um livro que elogia a pátria, quando na altura já havia sérias dúvidas se aquilo não seria a gozar. E pode ser a gozar. Pode ser a gozar. Não é uma coisa, não é um livro que possa ser considerado o livro nacional. Poucas décadas depois do Camões ter escrito os Lusíadas, Portugal passou a ser espanhol, não é? E a seguir, enquanto Portugal ainda é espanhol, o Cervantes escreve o Quixote. Portanto, o Quixote podia ser o nosso livro nacional se nós o lêssemos na escola, não é? Na altura aquilo também era Portugal. O Quixote só não vem a Lisboa por um acaso, por um acaso. Mas mantemos um bocado essa leitura, essa leitura do Estado Novo, do que é o país, ainda estudamos na escola o que Portugal fez no mundo, quando tu depois no teu dia-a-dia te apercebes que nós não deixamos, quer dizer, que o mundo é que voltou para cá, não é? Porque comparado com os 3 padres que falam português em Goa,
não é? Aquilo que nós temos de cultura indiana, não é? Aquilo que o livro de receitas da minha bisavó goesa, não é? E as coisas que nós recebemos das ex-colónias africanas, não é? São a cultura que nós importamos é muito mais forte do que a cultura que deixámos lá, isso sem sombra de dúvidas, não é? E nós continuamos a viver focados nessa visão camuniana da pátria, não é? Levando o Camões a sério, não é? Os portugueses saem do Restelo à procura do outro, não é? Era o Renascimento, íamos à procura do outro, e depois quando chegam lá ao rei quando chegam lá ao sítio só contam a história deles, não é? Na verdade os portugueses nunca chegam a encontrar o outro, não é? Ao longo dos Lusíadas inteiros encontram-se sempre a si mesmos várias vezes, vão-se sempre encontrando a si e acima de tudo à história da monarquia, não é? E nunca à história do povo, não é? E das pessoas, é sempre a história do regime. Vão encontrando a história do regime em vez de encontrarem o outro, que era aquilo que iam à procura. Tudo isto num livro que já na época era um livro críptico, era um livro que ninguém conseguia ler. Portanto, daí até ser essa a nossa visão nacional, não é? Do país. Nós somos um país muito antigo e descobrimos o mundo e andamos por aí fora e andamos de barco e descobrimos o Brasil e não sei o quê. Quando na verdade os ingleses chegaram à Índia por terra e 50 anos depois o país falava todo inglês, né? Voltando à música de intervenção, em maio de 1974, o Coletivo de Ação Cultural lançou um comunicado manifesto assinado por nomes como Fausto, Zeca Afonso, Zé Mário Branco, Manuel Alegre, Vitorino, entre outros, onde se lia, no primeiro ponto: este coletivo lutará pelas justas reivindicações do povo trabalhador e do movimento democrático popular, a saber, o pão como o direito dos trabalhadores à justiça social, ao bem-estar e a uma pátria de onde não precisem de emigrar, a paz como o termo imediato de guerra da opressão colonial, a terra com a realização de uma reforma agrária consequente que dê a terra a quem a trabalha, a independência nacional em luta contra o domínio dos monopólios, a liberdade com a garantia dos direitos de expressão livre, greve, reunião, associação, etc. Tu achas que isto também quer dizer que a música de intervenção, com tantos nomes de música de intervenção aqui a assinar o manifesto, é sempre de esquerda? Só há música de intervenção de esquerda? Não, há música de intervenção de direita, claro. Isso depende. Isso é que nós aqui vivemos uma experiência da esquerda e da direita que é específica da nossa experiência histórica, não é? Nós até temos um quadro político bastante único na Europa e no mundo, não é? Mesmo para um europeu da Europa Central que chega aqui e que veja o que é o nosso quadro político, não é? E o que é o PC, por exemplo, e qual é que é quais é que são os partidos que dão origem ao Bloco de Esquerda, todas essas coisas, não é? E qual é que é a história, não é? Dessa política, a gênese do PS mesmo. Pronto, é sempre a nossa experiência é muito específica. A nossa experiência é específica, mas pode haver. No norte da Europa, até há muito pouco tempo, a direita e a esquerda na Escandinávia, a direita e a esquerda não eram muito diferentes. Só agora que de repente começa a vir a questão da xenofobia toda ao de cima e as questões da imigração ao de cima é que passa a haver essa distinção entre a direita e a esquerda. Mas existe nos países protestantes, não é? Os calvinistas inventaram o capitalismo e, portanto, nesses países a direita, não é?
pronto, é diferente, não é? Não é um bando de malandros, não é? Como é aqui, não é? Não é um... não estamos a falar, não é? Não, é uma coisa... Pronto, são partidos normais. Alguns. Não, atenção, alguns. Não é assim. Mas a verdade é que o nacionalismo e a xenofobia têm estado a tomar conta da Europa, não é? Tem estado Nós até hoje em dia até se diz fora que nós somos um oásis da política. Sim, nesse aspecto somos. Não sei se mudou muita coisa, mas acima de tudo aquilo que aquilo que eram consideradas as nossas fraquezas no fim do século XX são consideradas agora as nossas forças, não é? Os nossos valores. Não somos uma cultura dominante, não temos um país muito pequeno, muito pobre, onde se vive quase sem dinheiro. É possível viver quase sem dinheiro. Ainda não é bem um país de primeiro mundo, as pessoas não sentem uma grande pressão para serem todas iguais, para estarem todas a trabalhar para as engrenagens da grande máquina, porque aqui não existe uma grande máquina, existe uma pequena bicicleta. E, portanto, aquele discurso de nós temos um grande país, uma grande língua, uma grande cultura e somos um grande exemplo para o mundo, nós já o deixámos para trás há 40 anos, não é? E em Espanha ainda é uma coisa que ainda há muito pouco tempo se dizia. Em França ainda há muito pouco tempo vi na televisão o Hollande a seguir aos atentados, a falar disso e a dizer que a França tinha que reagir bem porque era um exemplo para o mundo e porque era uma cultura muito importante e um país muito forte. Quer dizer, portanto estamos sempre nesta crise. Pronto, a Europa getificou-se, não é? À medida que foi ficando com dinheiro, à medida que foi recebendo os imigrantes, foi enfiando os imigrantes em caixas, em bairros. Ainda há pouco tempo, quando Bruxelas esteve em estado de sítio, todos os dias a notícia dizia: novas buscas no bairro Molenbeek. Novas buscas no bairro Molenbeek. Hoje, novas buscas no bairro Molenbeek. As buscas são sempre no mesmo bairro. Alguém já devia ter reparado nisso, não é? Porque temos aqui com um problema. Nós que temos imigrantes em França desde os anos 60 e cujos filhos são da nossa idade, alguns voltaram para cá para estudar, etc. Nós sabemos bem o que é a exclusão e a xenofobia na Europa Central e o que é que são os descendentes de imigrantes, os imigrantes de segunda geração que não são nem de lá nem de cá, porque lá são portugueses e cá são imigrantes e que não sei o quê. Com os outros todos acontece a mesma coisa, não é? Nós sabemos isso da nossa experiência, mas claro que a partir do momento em que a Europa não implementou um plano cultural, não é? De aproximar as nações e de aproximar a Europa uns dos outros, não é? De não haver esta questão dos gregos que são os preguiçosos e dos portugueses que são não sei quê e dos espanhóis que são não sei quantos e dos alemães que são malvados e vivemos assim sempre todos tão muito afastados uns dos outros e continuamos a não ter a mínima ideia de como é que se vive nos outros sítios, de como é que se vive na Escócia, de como é que se vive no Luxemburgo, como é que se vive na Sicília, como é que se vive na Grécia, não em Atenas, mas no interior da Grécia. Como é que se vive no interior da Grécia, não é? Não sabemos como é que se vive nem no interior de Portugal. Nem no interior de Portugal, não é? Que cultura existe, não é? O que é que as pessoas fazem do seu dia, não é? O que é que... como é que vivem as suas vidas, não é? Como é que cuidam dos seus filhos, como é que se alimentam, todas as coisas que podiam aproximar de facto a Europa, não é? E podias de facto pensar em
Pronto, depois economicamente não há dúvidas. Se existe uma união económica, porque é que existem dúvidas? Uma economia é uma economia, o mesmo dinheiro para todos, o mesmo ordenado mínimo para todos, os mesmos impostos para todos. Isso não há dúvidas nenhuma. Porque a Europa tem é que se decidir, não é? Ou é uma união cultural, e nesse caso nós queremos aprender cultura da Europa, ou então se é uma união económica tem que ser só uma economia, não pode ser uma união de muitas economias, não é? E estarem uns a produzir pessoas e os outros a comprá-las. Pronto, assim nunca vai ser justo, nunca vai ficar mais justo só porque sobe aqui o ordenado mínimo um bocadinho, não é? Não é isso que vai fazer as coisas ficarem mais justas. Estamos mesmo a chegar ao fim. Durante a ditadura em Portugal, músicas como Menino do Bairro Negro e Os Vampiros do Zeca Afonso foram censuradas e depois foram lançadas no mesmo ano pela mesma editora, mas só em versão instrumental. Tu achas que a música de intervenção depende exclusivamente da letra? Não, acho que não. Acho que se emigrasse levava os discos do Norberto, por exemplo, para ouvir. Não tem letra, mas acho que seria uma espécie de intervenção então, há música cultural. De intervenção hoje. Intervenção cultural, sim, intervenção musical. Sim, eu não vejo essa questão da intervenção política, não é? Da mesma maneira que o Zeca detestava tocar os vampiros, não é? Sempre que dava um concerto, toda a gente queria sempre que ele tocasse os vampiros. Como se os vampiros fossem pidos, não é? Então, se os vampiros fossem pidos, já não só ouvia os vampiros. Não é? Os vampiros não são pidos. Então, ele está a cantar uma música sobre um fenómeno que é um fenómeno que tem 5.000 anos para trás e 5.000 anos para a frente, não é? na humanidade, e a malta queria que eles fossem pidos, e ele depois não gosta de cantar a música, não é? Porque aí era se ele tivesse a esclarecer a malta. Ele não está a fazer a pergunta e a dar a resposta, ele está só a fazer a pergunta. A música fica em aberto, as canções do Zeca ficam quase sempre em aberto, né? Não existe, a moral não é inequívoca, é muito raro a moral ser inequívoca. Mas se bem que eles comem tudo e não deixam nada, é verdade. É bastante explícito. Sim, talvez, é mais ou menos explícito, sim. Sim, depende do teu ponto de vista, não é? Para cada um seria a sua. A questão é que as canções e a música ganha vida própria, não é? O Zeca ainda por cima estava fora, portanto, quando o Zeca volta, havia uma lenda que se tinha construído à volta das canções e dele, não é? E a verdade é que tu ouves os discos do Zeca e eu acho que se consegue sentir uma energia diferente da parte dos intervenientes, as pessoas que estão a tocar, as pessoas que estão a produzir. Os discos são muito mais frescos e muito mais modernos do que os outros discos da mesma altura, gravados nos mesmos sítios pelas mesmas pessoas, com os mesmos produtores, só com outras canções, com canções fechadas, canções que se perderam no tempo, não é? Canções com lições que perdem a validade, não é? Lições políticas, não é? Que caem. Hoje em dia há uma teoria que defende que todo o épico acaba por cair em cómico, não é? Toda a epopeia acaba por se tornar numa comédia. E portanto aí existe esse risco, não é? De seres épico com as tuas ideias e depois caíres em comédia, não é? E depois, como o que sustentava a tua música era a seriedade, não é? A música deixa de existir. Mas acho que isto também pode ter a ver com este momento em que nós vivemos, de grande velocidade, rápido consumo, em que não há espaço para se dar atenção à letra, à música, à canção. Achas que é isso? Isso é a causa? Não sei. A música e a maneira como a música é consumida é um mistério hoje em dia. É imprevisível.
e não se percebe muito bem como é que... Porque na verdade a resposta justa, não é? Para ser justa, a resposta é não. Nunca se ouviu tanta música como agora. Nunca a música esteve tão disponível. Nunca foi tão fácil chegares com uma canção que diga as coisas certas, não é? A toda a gente. E pode servir, a música pode servir para isso. Se for mesmo preciso, pode servir. É uma das coisas para as quais a música serve. Mas também serve para encontrarmos uma língua, para pensarmos sobre a nossa língua, não é? Sobre a nossa língua, a nossa, do nosso tempo, não é? Dos nossos assuntos. Ou seja, porque para falarmos de assuntos novos precisamos de uma língua nova, não podemos estar a falar da mesma maneira que falavam os nossos avós, não é? Com os mesmos termos, com as mesmas palavras, com os mesmos paradigmas, não é? Com a mesma lógica, não é a mesma lógica. Portanto, temos que ser mais autoconscientes da nossa língua, e a música, quando se aproxima da língua materna, também serve para isso, para sermos autoconscientes da língua e da cultura e do que é que são os nossos assuntos, e para pensarmos nas coisas de uma maneira não lógica e não linear, porque se for para pensar de uma maneira lógica e linear, não precisas de fazer canção. A piada de fazer a canção é que a canção, como tem uma forma fechada e uma estrutura fechada, consegue encerrar muitos paradoxos dentro de si, portanto não precisa de estar sujeito a uma verdade absoluta e a um certo e um errado. Não precisas de começar no errado e acabar no certo, ou começar no certo e acabar no errado. Não é preciso, não é? Pode o certo transformar-se em errado, e afinal o errado é que se transforma em certo no fim, ou vice-versa, ou três, não é? Serem três em vez de ser uma lógica ternária em vez de ser uma lógica binária. Pode acontecer. Ou podes chegar ao fim da canção e dizer que retiras tudo o que disseste. Também funciona. Porque por um lado ficou, por outro lado retiraste. Como é que é? Disseste ou não disseste? E se for como o Camões, nunca vais saber. Sim, se for o problema do Camões não é o Camões em si, não é? O problema do Camões é a leitura na escola, não é? É ser o nosso livro nacional, não é? Isso é que é o problema do Camões, é ser o nosso livro nacional. Quando isso é uma perspectiva do Estado Novo, não é uma coisa que o livro sequer em si peça. O livro não pede para ser um livro nacional. Esta entrevista foi conduzida por Maria Almeida e Ricardo Esteves Ribeiro. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Joana Batista, Margarida David Cardoso, Mota Fetes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Neste momento, já 30% do nosso orçamento é suportado pelas pessoas. Se queres fazer parte da nossa comunidade, apoia-nos em fumaça.pt/contribuir. Até já.